8 anos de prisão. Ele sacrificou tudo pelo irmão mais novo. Assumiu a culpa. Perdeu sua liberdade. Perdeu sua família. Saiu da prisão invisível aos olhos do mundo, até conhecer o advogado que mudaria tudo. Você gosta de ler? Dostoiévski. Você nunca vai me ver além da minha ficha criminal. Eu não aceito isso. Mas quando o passado ameaça o presente, quando o ex-companheiro de cela retorna com chantagem, quando o amor enfrenta a ética profissional, você está se apaixonando pelo seu cliente. 2 almas quebradas, um amor proibido, uma chance de redenção. Além da sentença, a história BL mais emocionante que você vai ver hoje. Antes de mergulhar nessa história, quero fazer uma pergunta real. Você já se sentiu invisível? Julgado pelo seu passado? Como se ninguém visse quem você realmente é? Comenta aqui nos comentários. Deixa o seu like e aperta no botãozinho do hype para entregar esse vídeo para mais pessoas, pois isso me ajuda bastante. Certo, chega de papo. Você veio pela história. Então, vamos dar a Léo e Matheus a atenção que eles merecem. A manhã seguinte chegou gentil. Luz do sol entrando pela janela do quarto de Matheus, esquentando a pele de Léo onde ele estava deitado meio por cima do corpo menor. Ele acordou devagar, desorientado por um momento. Então a memória da noite anterior retornou em ondas. A confissão, o beijo, Matheus dizendo que o amava. Léo abriu os olhos. Matheus estava acordado já, os óculos sobre o nariz, olhando para ele com expressão suave. Oi, Matheus sussurrou. Oi. A voz de Léo saiu rouca de sono. Ele limpou a garganta. Quanto tempo você tá acordado? Uns 20 minutos. Matheus sorriu pequeno. Não queria te acordar. Você parecia em paz. Léo era raramente pacífico quando dormia. 8 anos em prisão tinham treinado ele a dormir leve, sempre alerta. Mas naquela manhã, nos braços de Matheus, ele tinha dormido profundamente pela primeira vez em anos. Tô com ressaca, Léo admitiu. Imagino, você apareceu aqui bem bêbado. Desculpa por isso. Não desculpa. Matheus passou os dedos pelo cabelo bagunçado de Léo. Valeu a pena. Mas a gente precisa conversar, Léo. Sobre o que aconteceu, sobre isso. O estômago de Léo se apertou. Você tá arrependido? Não, Matheus disse firme. Nem um pouco. Mas tem implicações que a gente precisa considerar. Léo se sentou, afastando-se. O movimento fez Matheus fazer uma careta. Ei, volta aqui. Matheus puxou ele de volta. Não fica na defensiva. A gente só precisa ser realista. Realista tipo, você é meu advogado e isso é antiético? Isso, Matheus confirmou. Se alguém descobrir que a gente tá junto, pode comprometer seu caso. Podem alegar que tenho conflito de interesse, que não posso te representar objetivamente. Léo sentiu algo afundar. Então a gente não pode... Deixa eu terminar. Matheus beijou o ombro dele suavemente. Eu não vou desistir de você, nem do seu caso. Mas a gente precisa ser cuidadoso, discreto, pelo menos até a revisão do processo terminar. Quanto tempo vai levar? Alguns meses, talvez 6, se der sorte. Matheus fez uma pausa. Eu sei que é pedir muito, manter segredo, esconder, mas eu espero. Léo o cortou. 6 meses, 6 anos. Não importa, você vale a pena. O sorriso que Matheus deu foi radiante. Mas tem uma coisa, Léo continuou. Sério agora. Se em algum momento isso começar a comprometer teu trabalho, tua reputação, a gente para. Eu não vou deixar você sacrificar tua carreira por mim. Léo, não é negociável. Léo segurou o rosto dele. Você trabalhou a vida inteira para chegar onde tá. Não vou ser o motivo de você perder isso. Matheus olhou para ele por longo tempo, então assentiu relutante. Tá. Mas mesma regra vale para você. Se isso começar a te machucar, se for demais esconder, você me diz. Combinado. Eles selaram o acordo com um beijo. As próximas semanas foram as mais felizes da vida de Léo, e também as mais estressantes. Em público, eles eram advogado e cliente, profissionais. Mantinham distância apropriada,
Conversas focadas no caso, nenhum toque que pudesse parecer íntimo. Mas em particular, Mateus era dele. Eles se viam toda noite que conseguiam. Às vezes Mateus passava no apartamento de Léo depois do trabalho. Às vezes Léo ia até o apartamento de Mateus. Cozinhavam juntos. Bem, Mateus cozinhava enquanto Léo assistia e fazia piada sobre suas habilidades culinárias questionáveis. Assistiam filmes ruins no sofá. Conversavam sobre tudo. Mateus contou sobre a família, os pais conservadores que não aprovavam suas escolhas de carreira. A pressão para trabalhar em escritório grande, ganhar dinheiro, se casar com uma moça de família. A decepção silenciosa quando ele saiu do armário aos 22. Eles não me expulsaram, Mateus disse uma noite encostado no peito de Léo no sofá. Mas ficou diferente. Eles me amam, acho, mas não me entendem, não tentam. Léo beijou o topo da cabeça dele. Eu entendo. Minha família foi parecido. Não com a sexualidade. Eles nem sabem que eu sou gay, mas com tudo mais. Eu sempre fui o problemático, o que não prestava. Você presta, Mateus disse feroz. Presta muito. Momentos assim faziam tudo valer a pena. Dr. Renato foi o primeiro a notar. Você tá diferente, ele disse a Mateus numa tarde, os dois sozinhos no escritório da ONG. Mateus olhou por cima dos óculos. Como assim? Mais leve. Feliz. Renato se inclinou na mesa. Tem a ver com aquele caso que você tá obcecado? O Leonardo Santos? Mateus sentiu o sangue gelar. Não sei do que você tá falando. Mateus. Renato suspirou. Eu te conheço faz 4 anos. Conheço aquele olhar. Você tá apaixonado. Não havia razão para negar. Renato era mentor, amigo. Mas ainda assim, e se eu estiver? Mateus perguntou baixo. Então você tá brincando com fogo. Renato não soava julgador, apenas preocupado. Você sabe as implicações. Se alguém descobrir, ninguém vai descobrir. Sempre descobrem. Renato se levantou vindo sentar ao lado de Mateus. Olha, não tô julgando, entendo. Mas você precisa pensar no caso dele. Se der errado, se alguém usar seu relacionamento contra ele, eu sei. Mateus tirou os óculos esfregando os olhos cansados. Eu sei todos os riscos, mas eu não consigo não amá-lo. Então transfere o caso. Passa para Amanda ou para mim. Você pode continuar o relacionamento sem o conflito de interesse. Mateus tinha considerado isso, mas... Léo confia em mim. Se eu passar o caso, ele vai achar que é porque eu não me importo mais. Ou que tô tentando me afastar. Explica para ele. Ele tem problemas com abandono, Renato. Graves. Se eu passar o caso dele para outra pessoa... Mateus balançou a cabeça. Vai destruir a confiança que a gente construiu. Renato ficou quieto por momento. Você tá num beco sem saída. Eu sei. Só... cuidado, tá? Eu gosto de você, Mateus. Você é o melhor advogado que eu tenho. Não quero ver você destruir sua carreira por amor. Mas às vezes, Mateus pensou, amor valia a destruição. Amanda foi mais direta quando descobriu. Você tá pegando ele? Ela praticamente gritou no café onde tinham se encontrado para almoço. Mateus se encolheu. Pode falar mais alto, acho que São Paulo inteira não ouviu. Mateus Carvalho, ela sibilou se inclinando sobre a mesa. Você tá pegando seu cliente? Tecnicamente a gente não tá só pegando. Pior ainda. Ela se jogou contra a cadeira. Você tá namorando seu cliente. Mateus não negou. Amanda estudou o rosto dele por longo tempo. Então, surpreendentemente sorriu. Ele te faz feliz? Muito. Mateus admitiu baixo. Então, quando eu vou conhecer ele oficialmente? Mateus piscou. Você não tá brava? Brava? Tô apavorada por você. Amanda tomou um gole do café. Mas também nunca te vi assim. Você tá radiante. Idiota, mas radiante. Obrigado. Vou conhecer ele quando? E foi assim que 2 semanas depois,
Léo se viu sentado num restaurante italiano barato na Zona Oeste, sendo interrogado pela melhor amiga de Matheus. Amanda era exatamente como Matheus tinha descrito: intensa, protetora, sem filtro. Léo estava aterrorizado. Então, ela disse assim que os pratos chegaram: "Você ama ele?" Léo engasgou com a água. Matheus fez um som estrangulado. "Amanda!" "O quê?" "É pergunta válida." Ela olhou para Léo expectante. "E aí?" Léo olhou para Matheus, que estava vermelho até as orelhas. Então olhou de volta para Amanda. "Amo", ele disse simples. "Muito." A expressão dela suavizou. "E você vai cuidar dele?" Porque Matheus pode parecer certinho e profissional, mas ele é emocional, se apega, se machuca fácil. "Amanda, pelo amor de..." "Vou cuidar dele", Léo prometeu. "Com tudo que eu tenho." Amanda estudou o rosto dele procurando mentiras. Aparentemente não encontrou porque sorriu. "Ótimo. Então agora a gente pode ser amigo. Me conta sobre você. Matheus disse que você gosta de Dostoiévski." E assim, facilmente, Léo foi aceito. No caminho de volta, Matheus segurou a mão dele no carro. Eles tinham verificado 5 vezes que ninguém conhecido estava por perto. "Ela te amou", Matheus disse sorrindo. "Ela me aterrorizou." "Mesma coisa com Amanda." Matheus riu. "Mas sério, ela só é protetora porque se importa." "Eu gosto dela", Léo admitiu. É bom ter pessoas que se importam com você." Matheus apertou a mão dele. "Você tem. Tem eu, Amanda, seu Raul, Dona Cida." "Nunca tive família assim antes", Léo disse quieto. "Família escolhida, sabe? Pessoas que escolhem ficar." "A gente não vai a lugar nenhum", Matheus prometeu. Mas tinha uma pessoa que estava indo a lugar nenhum. Júlio apareceu numa terça-feira. Léo estava embaixo de um carro quando ouviu a voz. "Com licença. Tô procurando Leonardo Santos." Léo se arrastou para fora debaixo do carro, limpando as mãos no pano. E congelou. Júlio estava na entrada da oficina. Mais velho, mais sério, terno e gravata. Engenheiro bem-sucedido. Irreconhecível do garoto de 17 anos que Léo tinha protegido. "Júlio." A voz de Léo saiu estrangulada. "Léo." O irmão mais novo deu um passo para dentro. "Precisamos conversar." Seu Raul, sentindo a tensão, inventou desculpa e desapareceu nos fundos. Os irmãos ficaram se olhando. 3 anos de silêncio pesavam entre eles. "O que você tá fazendo aqui?" Léo perguntou finalmente. "Soube que você tá tentando reabrir o caso." Júlio cruzou os braços. "Contratar advogado, revisão de sentença. E daí?" "E daí que isso pode trazer à tona coisas que é melhor ficar enterradas." Léo sentiu raiva surgir. "Coisas tipo a verdade?" "A verdade?" Júlio deu uma risada amarga. "A verdade é que você participou de um assalto, Léo. Você dirigiu o carro. Você foi condenado. A verdade é que eu assumi a culpa por você." Léo deu um passo para frente. "Eu passei 8 anos na prisão para você não passar. Para você ter futuro. E você nem consegue me agradecer?" "Eu não pedi para você fazer isso. Você tinha 17 anos. Era meu papel te proteger. E agora é meu papel proteger minha vida." Júlio gritou de volta. "Eu tenho carreira, Léo, esposa, reputação. Se esse caso for reaberto, se meu nome aparecer, tudo isso vai pro ralo." Léo olhou para o irmão que tinha sacrificado tudo para salvar. E não reconheceu a pessoa na frente dele. "Você virou isso?" Léo perguntou baixo. "Alguém que se importa mais com reputação que com família?" "Eu virei alguém que sobrevive." Júlio desviou o olhar. "Você devia entender isso. Eu entendo sobrevivência, mas não à custa de esquecer quem você é." "Então você espera o quê? Que eu agradeça? Que eu fique grato para sempre?" Júlio olhou para ele de novo e tinha dor ali também. "Léo, eu não pedi para você se sacrificar por mim e viver com essa culpa, sabendo que você tá lá dentro por minha causa. Você acha que foi fácil? Não foi você que passou 8 anos em cela de 2 metros quadrados.
A voz de Léo estava gelada. Então não vem me falar de difícil. Silêncio caiu entre eles. Júlio passou a mão pelo cabelo. Só pensa bem antes de mexer nisso tudo, tá? Tem consequências pra você, pra mim, pra família. Família? Léo riu sem humor. Que família, Júlio? A que não me visitou nem uma vez em 8 anos. A que finge que eu não existo? Júlio não tinha resposta para isso. Sai daqui, Léo disse cansado. Volta pra tua vida boa e finge que não tem irmão. Você já é bom nisso. Júlio ficou parado mais um momento, parecendo querer dizer algo. Mas no final, apenas virou e foi embora. Léo ficou sozinho na oficina, tremendo de raiva e dor. Foi assim que Matheus o encontrou 1 hora depois, sentado no chão, encostado na parede, olhando para o nada. Léo. Matheus se ajoelhou na frente dele. O que aconteceu? E Léo contou tudo. Sobre Júlio aparecendo, sobre o pedido para não mexer no caso, sobre a rejeição final de alguém que ele tinha dado tudo. Matheus o segurou enquanto ele finalmente deixava a raiva e a dor saírem. Ele não merece você, Matheus disse feroz. Ele nunca mereceu o sacrifício que você fez. Eu sei, Léo sussurrou. Mas eu queria tanto que ele pelo menos reconhecesse, sabe? Que dissesse obrigado uma vez. Você não precisa do obrigado dele para validar o que você fez. Matheus segurou o rosto de Léo. Você fez porque te importava. Porque é quem você é. Isso não muda só porque ele não consegue valorizar. Eu quero continuar com o caso, Léo disse de repente. Não por mim, mas porque é a verdade. E a verdade importa. Matheus sorriu. Então a gente continua. E se seu irmão não gosta, problema dele. Problema dele, Léo repetiu. E pela primeira vez, ele realmente acreditou nisso. Os meses seguintes foram um exercício em equilíbrio. Durante o dia, eles eram profissionais. Matheus trabalhava no caso com Amanda e Dr. Renato. Eles tinham encontrado testemunha nova, colega de escola de Júlio que podia confirmar que Léo não sabia sobre o assalto planejado. Tinham evidências de que Léo tinha tentado parar o crime. O caso estava ficando forte. Mas à noite eles eram só Léo e Matheus. 2 caras apaixonados tentando construir algo real em meio ao sigilo necessário. Eu odeio isso, Matheus disse uma sexta deitado no sofá de Léo com a cabeça no colo dele. Odeio ter que fingir que você não significa nada quando a gente tá em público. Léo passou os dedos pelo cabelo castanho. Eu sei, mas é temporário. 6 meses, você disse. Já passou 4. Então falta só mais 2. Léo se inclinou, beijando a testa dele. 2 meses e a gente não precisa mais esconder. Matheus se virou, olhando para cima. E depois? Quando não for mais meu cliente? Depois eu te levo em date de verdade. Léo sorriu. Date onde eu pego na sua mão na frente de todo mundo. Onde eu te beijo sem olhar ao redor primeiro. Onde eu não preciso fingir que você é só meu advogado. Quero isso, Matheus sussurrou. Quero tanto. Vai ter, Léo prometeu. Só mais um pouco. Mas segredos têm vida própria. Renan tinha sumido por semanas. Léo tinha achado que ele tinha desistido, seguido em frente. Erro. Ele apareceu de novo numa noite que Léo estava saindo do apartamento de Matheus. Era tarde, 2 da manhã, e Léo tinha achado que ninguém veria. Estava errado. E aí, Léo? Renan saiu das sombras perto do prédio. Visita noturna interessante. Léo sentiu o sangue gelar. Renan, o que você está fazendo aqui? Poderia perguntar o mesmo. Renan olhou para o prédio. Endereço chique, apartamento do seu advogadinho? Não é da sua conta. É quando você tá fodendo o cara que tá te defendendo. Renan sorriu e havia malícia ali. Interessante isso. Me pergunto o que o conselho de ética acharia. Léo deu um passo para frente. Você não vai fazer nada. Não? Porque parece que eu tenho informação valiosa aqui. Renan se aproximou. Informação que poderia destruir o caso dele.
A carreira dele. O que você quer? Léo rangeu entre dentes. Mesma coisa que sempre quis, que você trabalhe comigo. Renan cruzou os braços. Mas agora tem urgência. Preciso de motorista essa semana. Você aceita ou eu faço ligação pro conselho de ética denunciando seu namoradinho? Raiva explodiu em Léo. Ele agarrou Renan pela camisa, empurrando contra a parede. Você não encosta nele. Léo sibilou. Não fala dele. Não chega perto, não faz nada. Entendeu? Renan riu, mesmo prensado contra o concreto. Então você aceita? Léo estava prestes a responder quando voz atrás dele falou. Ele não aceita nada. Léo se virou. Mateus estava na porta do prédio, de pijama e óculos, o celular na mão. Mateus, volta. Não. Mateus desceu os degraus. Essa conversa acabou. Renan, é? Você está ameaçando meu cliente e tentando coagi-lo à atividade criminosa. Tenho tudo gravado no celular. Posso mandar para a polícia agora, ou você pode ir embora e nunca mais aparecer. Renan olhou entre os dois avaliando. Vocês dois são idiotas, ele disse finalmente. Mas tanto faz. Não preciso de motorista que vem com tanto drama. Ele se afastou, desaparecendo na noite. Mas antes de sumir completamente, gritou. Mas cuidado, Léo. Segredos sempre saem. Sempre. Quando Renan tinha ido, Mateus finalmente abaixou o celular. Léo percebeu que suas mãos estavam tremendo. Você gravou mesmo? Léo perguntou. Gravei. Mateus mostrou a tela. Cada palavra. Você desceu aqui de pijama para me defender. Claro que desci. Mateus olhou para ele como se fosse óbvio. Você acha que eu ia deixar aquele cara te ameaçar? Léo puxou ele para um abraço, apertando forte. Obrigado, ele murmurou no cabelo de Mateus. Obrigado por sempre ficar. Sempre, Mateus prometeu de volta. Mas nas semanas seguintes, eles ficaram mais cuidadosos, mais paranoicos. Olhavam ao redor antes de se tocar. Checavam se eram seguidos. O medo constante começou a corroer. O medo estava começando a pesar mais que o amor. Léo sentia isso toda vez que Mateus hesitava antes de tocar nele em público. Toda vez que eles checavam os arredores 3 vezes antes de um beijo rápido no carro. Toda vez que Mateus desligava o telefone apressadamente quando alguém entrava no escritório. Eles estavam vivendo com medo. E Léo odiava isso. A gente não pode continuar assim. Ele disse numa quinta-feira à noite, os dois no apartamento de Léo, depois de mais um dia fingindo ser estranhos. Mateus estava na cozinha pequena fazendo café. Congelou com a xícara na mão. Como assim? Desse jeito, escondidos com medo. Léo estava sentado à mesa, Pixel no colo, mas seus dedos tamborilavam nervosos na madeira. Olha pra gente, Mateus. A gente tá vivendo como se tivesse fazendo algo errado. Tecnicamente estamos. Mateus se virou encostando no balcão. Parecia exausto. Eu sou seu advogado, você é meu cliente, tem regras. Foda-se as regras. Léo se levantou, fazendo Pixel pular do colo com um miado irritado. Desculpa, mas a gente tá deixando um pedaço de papel ditar se podemos ser felizes? Não é só papel, Léo. É ética profissional. É medo. Léo deu um passo mais perto. Você tá com medo de perder sua carreira. Eu entendo isso. Mas eu também tô com medo. Medo de perder você porque a gente tá tão ocupado se escondendo que esqueceu de viver. Mateus tirou os óculos esfregando os olhos. Quando falou, sua voz estava quebrada. Você acha que eu não quero? Que eu não quero poder te beijar quando quiser? Te apresentar como meu namorado? Não ter que mentir para todo mundo sobre onde passo minhas noites? Então para de esconder. Não posso. Mateus ergueu a voz pela primeira vez. Léo, se alguém descobrir antes do caso terminar, eu posso ser removido como seu advogado. Pior, o caso inteiro pode ser comprometido. Tudo que a gente trabalhou, todas as evidências, a testemunha nova, tudo pode ir pro ralo porque eu não consegui manter distância profissional. Eu não ligo pro caso. Eu ligo, Mateus gritou. Lágrimas escorriam agora. Eu ligo porque você merece justiça.
Você merece que seu nome seja limpo. Você passou 8 anos pagando por algo que não fez completamente e eu posso mudar isso. Mas só se eu não ferrar tudo por não conseguir manter na calça. O silêncio que seguiu foi pesado como chumbo. Léo olhou para o homem que amava, cabelo bagunçado de passar as mãos, óculos tortos, olhos vermelhos, tremendo de emoção, e sentiu algo partir dentro dele. Você acha que é sobre sexo pra mim? Léo perguntou baixo. Você acha que eu tô reclamando porque não posso te pegar em público? Não é? Não? Léo fechou a distância, pegando o rosto de Mateus com cuidado. Eu tô reclamando porque toda vez que você finge que eu não existo, quando tem gente por perto, uma parte de mim volta pra prisão. Volta pra aquele lugar onde eu era invisível, onde eu não importava. Mateus fechou os olhos, mais lágrimas caindo. Léo, eu sei que você tá fazendo isso por mim, pela minha liberdade, pelo caso, por tudo. Léo limpou as lágrimas com os polegares. Mas às vezes, Mateus, eu só preciso saber que eu existo pra você, que eu não sou só mais um caso, mais um cliente. Você nunca foi só um caso. Mateus abriu os olhos. Desde o primeiro dia, desde aquele primeiro sorriso quando você mencionou Dostoiévski, você nunca foi só um caso. Então me deixa existir. Léo encostou a testa na dele. Não precisa ser grande. Não precisa ser declaração pública. Só me deixa existir. Eles ficaram assim por longo tempo, apenas respirando juntos o mundo reduzido àquele apartamento pequeno, aquele momento. Finalmente Mateus sussurrou. O caso tá quase fechado. Mais 3 semanas, talvez 4. A audiência tá marcada. Depois disso... Depois disso? Depois disso você não é mais meu cliente. Mateus se afastou só o suficiente para olhar nos olhos dele. E aí eu vou gritar do topo do prédio da ONG que eu tô completamente apaixonado por você. Vou apresentar você para minha mãe. Vou te levar em date nos lugares mais movimentados de São Paulo. Vou fazer todo mundo saber. Léo sorriu através das próprias lágrimas. É uma promessa? É uma promessa. Mateus se esticou, beijando ele suave. 3 semanas. Você aguenta mais 3 semanas? Pra você? Léo aprofundou o beijo. Eu aguento o que for. Mas o universo, aparentemente, tinha outros planos. A audiência estava marcada para uma segunda-feira. Mateus tinha trabalhado por meses montando o caso perfeito. Amanda tinha ensaiado com Léo todas as perguntas possíveis. Dr. Renato tinha revisado cada documento 3 vezes. Era sexta-feira, 3 dias antes da audiência, quando tudo desmoronou. Mateus estava no escritório da ONG revisando os argumentos finais pela 1000ª vez, quando seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Mateus Carvalho? Voz masculina, formal. Sim. Quem fala? Conselho de Ética da Ordem dos Advogados. Recebemos uma denúncia anônima sobre conduta inadequada sua. Precisamos que compareça amanhã para prestar esclarecimentos. O sangue de Mateus congelou. Que tipo de denúncia? Relacionamento inapropriado com o cliente. Leonardo Santos. Pausa. Temos fotos, Sr. Carvalho. O mundo inclinou. Fotos? De vocês dois, juntos, de forma que, claramente não é profissional. A voz permanecia neutra, mas havia julgamento por baixo. Amanhã, 9 horas. Não falte. A ligação caiu. Mateus ficou sentado, o celular na mão, incapaz de processar. Fotos. Alguém tinha fotos. Alguém tinha denunciado. Renan. Tinha que ser Renan. Mesmo depois da ameaça de Mateus, mesmo depois de ir embora, ele tinha voltado. Tinha seguido eles. Tinha fotografado. E agora? O celular tocou de novo. Amanda. Mateus, você viu? Ela soou apavorada. Viu o quê? Teu e-mail. Alguém mandou e-mail pra ONG também, com as fotos. Dr. Renato acabou de me ligar. Ele quer reunião urgente. Mateus abriu o laptop com mãos tremendo. Ali no topo da caixa de entrada, e-mail sem remetente identificado.
Assunto: conduta antiética. Matheus Carvalho. Ele clicou. Fotos. Várias. Matheus e Léo saindo do apartamento juntos. Matheus e Léo no carro. Mãos entrelaçadas. Matheus e Léo se beijando num estacionamento vazio que acharam que estava seguro. Todas com timestamp. Todas com localização. Todas com legendas insinuantes sobre relacionamento entre advogado e cliente e conflito de interesse. E embaixo, uma única linha. Justiça não pode ser comprada com romance. O povo merece saber. Matheus sentiu Billy subir. Não era Renan. Ou não era só Renan. Alguém tinha transformado isso em cruzada moral. Ele ligou para Léo imediatamente. Oi, amor. Alguém sabe? As palavras saíram atropeladas. Fotos, denúncia, conselho de ética, e-mail para ONG. Léo, alguém sabe e... Matheus, a voz de Léo ficou séria instantaneamente. Respira, devagar, me conta. Matheus contou tudo. Cada palavra da ligação, cada foto do e-mail, cada segundo de pânico que estava sentindo. Quando terminou, o silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Léo, eu vou lá. A voz de Léo estava controlada demais. Aquela calma perigosa. Fica aí. Não faz nada. Eu vou agora. Léo, não precisa. Mas a ligação tinha caído. 20 minutos depois, Léo entrou na ONG como furacão. Matheus estava sozinho no escritório. Amanda tinha ido falar com Renato, todos os outros já tinham ido embora. Léo não disse nada, apenas puxou Matheus para um abraço tão apertado que doeu. Eu sinto muito. Léo sussurrou. Sinto muito, sinto muito, sinto muito. Não é sua culpa. É sim. Léo se afastou segurando os ombros de Matheus. Eu te coloquei nessa situação. Eu não devia ter. A gente não devia ter. Não. Matheus segurou o rosto dele com força. Não termina essa frase. Não se arrepende de nós. Eu arruinei sua carreira. Você não arruinou nada. Matheus tinha lágrimas escorrendo, mas sua voz estava firme. Eu escolhi isso. Escolhi você. E escolheria de novo. Seu caso vai ficar bem. Amanda pode assumir se precisar. Dr. Renato pode assumir. Matheus respirou fundo. Mas eu não vou mentir. Não vou fingir que você não significa tudo para mim só porque alguém decidiu fazer isso público. Léo olhou para ele como se estivesse vendo o sol pela primeira vez. Você tem certeza? Ele perguntou. Porque uma vez que você assumir isso publicamente não tem volta. Sua família vai saber. Seus colegas. Todo mundo. Eu sei. Você pode perder tudo. Não tudo. Matheus sorriu pequeno através das lágrimas. Não você. E você é o que importa. Léo o beijou ali mesmo no meio do escritório da ONG, sem checar janelas, sem se importar quem via. E pela primeira vez em meses, Matheus não teve medo. A reunião com o Conselho de Ética foi exatamente tão ruim quanto Matheus esperava. 3 homens de meia-idade sentados atrás de uma mesa longa, olhando para ele como se fosse algo que pisaram na rua. As fotos espalhadas na frente deles como evidência de crime. Senhor Carvalho. O do meio começou. O nome na plaquinha dizia Dr. Ferreira. O senhor entende a gravidade da situação? Matheus, de terno e gravata pela primeira vez em meses, sentado ereto na cadeira desconfortável, assentiu. Entendo. O senhor manteve relacionamento romântico e sexual com o cliente enquanto o representava em caso criminal. Não era pergunta, mas Matheus respondeu mesmo assim. Sim. O senhor entende que isso constitui conflito de interesse grave? Entendo. E mesmo assim escolheu continuar tanto com o relacionamento quanto com a representação? Matheus respirou fundo. Léo estava lá fora, na sala de espera. Amanda também. Dr. Renato tinha oferecido vir, mas Matheus tinha recusado. Isso era responsabilidade dele. Sim, ele disse claramente. Eu escolhi. Por quê? O da direita perguntou genuinamente curioso. Por que arriscar sua carreira inteira? E Matheus, que tinha passado a noite inteira ensaiando respostas profissionais,
explicações técnicas, justificativas legais. Esqueceu tudo isso. Porque eu me apaixonei, ele disse simples. Conheci Léo como cliente, sim, mas conheci a pessoa antes do caso. E me apaixonei pela pessoa, não pelo cliente. Isso não muda a ética. Eu sei. Mateus interrompeu. Eu sei que quebrei regras. Sei que comprometi minha objetividade. Sei que poderia ter transferido o caso. Mas... Ele parou, procurando palavras. Léo passou 8 anos invisível. 8 anos sendo tratado como número, como coisa. E quando a gente se conheceu, eu vi ele. De verdade. E ele me viu também. E eu não conseguia fazer ele se sentir invisível de novo, transferindo o caso como se ele fosse só problema a ser passado adiante. Isso é muito poético, Sr. Carvalho, mas não é defesa legal. Não estou me defendendo. Mateus tirou os óculos, limpando. Estou explicando. Quebrei as regras. Mereço as consequências. Mas não me arrependo. E faria de novo. Os 3 homens trocaram olhares. O senhor entende, doutor? Ferreira disse lentamente. Que podemos suspender sua licença? Que o caso do Sr. Santos pode ser anulado por conflito de interesse? Que sua reputação está destruída? Entendo tudo isso. E ainda assim não se arrepende? Mateus colocou os óculos de volta, olhando diretamente para os 3 homens que decidiriam seu futuro. O arrependimento implica que eu faria diferente se pudesse voltar. E eu não faria. Ele se inclinou para a frente. Léo é a melhor coisa que já me aconteceu. Me fez lembrar por que virei advogado. Por que escolhi trabalhar com os esquecidos, os invisíveis, os que o sistema descarta. Porque cada um deles é pessoa. Com história, com dor, com capacidade de amar e ser amado. E se amar um deles é crime ético, então aceito a punição. Mas não vou fingir que foi erro. Silêncio. Vamos deliberar. Dr. Ferreira disse finalmente. O senhor será notificado da decisão em 1 semana. Mateus saiu da sala completamente exausto. Léo e Amanda se levantaram imediatamente. E aí? Amanda perguntou ansiosa. Vai demorar 1 semana. Mateus se deixou cair numa cadeira. Mas não foi bom. Léo se ajoelhou na frente dele pegando suas mãos. Você arrasou lá dentro? Não. Mateus deu uma risada sem humor. Basicamente admiti tudo e disse que não me arrependo. Então você arrasou. Léo sorriu. Porque é verdade. Amanda bufou. Vocês 2 são os clientes mais difíceis que já tive. E eu nem sou advogada de vocês. Mas, falando nisso, Mateus olhou para ela. Pode pegar o caso do Léo, antes que tomem de mim? Já fiz a papelada. Amanda sentou ao lado dele. Dr. Renato e eu vamos assumir juntos. Não vai atrasar em nada. A audiência continua marcada para segunda. 3 dias. Em 3 dias, o caso de Léo finalmente seria julgado. E Mateus não poderia estar lá. Posso assistir? Ele perguntou baixo. Como se viu? Amanda considerou. Sim, só não pode participar. Então eu vou. Mateus apertou a mão de Léo. Vou estar lá, mesmo que só na plateia. Léo olhou para ele com tanta emoção que Mateus teve que desviar o olhar, ou começaria a chorar ali mesmo no corredor do Conselho de Ética. A notícia vazou, claro. No domingo, véspera da audiência, o jornal local publicou matéria. Advogado da ONG perde caso por relacionamento com cliente ex-presidiário. A foto deles estava lá. A foto do beijo no estacionamento. O telefone de Mateus explodiu. Mensagens da mãe, do pai, de colegas da faculdade, de gente que ele nem falava há anos. Todas variações do mesmo tema. É verdade? Você está com um ex-presidiário? Você está louco? Ele desligou o celular. Léo estava pior. As mensagens que ele recebia eram mais cruéis. Acusações de ter seduzido Mateus, de ser aproveitador, de estar usando o advogado para manipular o caso. Eles acham que eu te forcei, Léo disse naquela noite, os 2 no apartamento dele, curtindo ferida juntos. Que eu te manipulei. Quem pensa é idiota.
Mas pensam. Léo estava na janela olhando para a rua. E vão continuar pensando. Para sempre você vai ser o advogado que fodeu a carreira por presidiário. E eu vou ser o presidiário que seduziu o advogado. Mateus se levantou do sofá indo até ele. Eu não ligo. Devia ligar. Mas não ligo. Mateus abraçou ele por trás, encostando a testa nas costas dele. O que eu ligo é do homem incrível que li Dostoiévski na prisão, que cuida de gata mal-humorada, que sacrificou 8 anos pelo irmão, que escreve poesia no escuro, que me faz rir, que me faz sentir, que me faz querer ser melhor. Léo virou nos braços dele, os olhos vermelhos. Eu não valho sua carreira. Você vale mais. Mateus foi absolutamente firme. E amanhã, a gente vai naquele tribunal, e a gente vai ganhar esse caso, e a gente vai provar para todo mundo que você merece liberdade. E depois, a gente vai viver nossa vida. Juntos. Que se danem os outros. Juntos. Léo repetiu como promessa. Juntos. Mateus confirmou. Segunda-feira chegou pesada como chumbo. Léo colocou o terno, o único que tinha comprado usado numa brechó, mas Amanda tinha ajudado a ajustar. Ele se olhou no espelho e quase não reconheceu a pessoa olhando de volta. Não parecia ex-presidiário. Não parecia mecânico. Parecia normal. Você está lindo, Mateus disse da porta do quarto. Léo se virou. Mateus também estava de terno, azul escuro, gravata perfeitamente alinhada, cabelo domado, óculos limpos. Parecia advogado. Parecia profissional. Parecia a pessoa que Léo tinha se apaixonado naquele primeiro dia. A gente consegue, Mateus disse se aproximando. Amanda é incrível. Dr. Renato é incrível. As evidências são sólidas. A gente consegue. E se não conseguir? Então a gente apela. E apela de novo. E de novo. Mateus ajeitou a gravata de Léo. Mas vai dar certo. Eu sei que vai. O tribunal estava lotado. Léo não esperava isso. Achou que seria só ele, os advogados, o juiz, algumas pessoas aleatórias. Mas não. Tinha jornalistas. Muitos. A matéria do jornal tinha tornado isso notícia. Caso do advogado que se apaixonou pelo cliente estava viralizando nas redes sociais. Tinha ativistas de direitos dos presos, pessoas segurando cartazes. Ex-presidiários merecem amor também, e justiça para Leonardo. Tinha surpreendentemente seu Raul e Dona Cida. Os dois sentados juntos, acenando quando viram Léo. E no fundo, discreto mas presente, estava Júlio, o irmão que tinha pedido para Léo não mexer nisso, que tinha escolhido reputação sobre família. Estava ali de terno também, parecendo profundamente desconfortável, mas presente. Léo sentiu algo apertar na garganta. Mateus não podia sentar com ele. Tinha que ficar na plateia, como civil. Então Léo se sentou sozinho na mesa da defesa. Amanda e Dr. Renato de um lado, o promotor do outro. Mas ele podia sentir Mateus. Atrás dele. Presente. A audiência foi longa. Técnica. Amanda argumentou pontos legais que Léo mal entendia. Dr. Renato apresentou evidências. A testemunha nova, Carlos, o amigo de escola de Júlio, confirmou que Léo não sabia sobre o assalto planejado. Leonardo era o cara mais direito que eu conhecia, Carlos disse do estande. Ele não sabia. Ninguém sabia, exceto quem planejou. Léo foi tão vítima quanto qualquer um. O promotor tentou derrubar isso, mas ele dirigiu o carro de fuga. Sob ameaça, Dr. Renato contra-argumentou. Múltiplas testemunhas confirmam que Leonardo tentou parar o veículo e foi forçado a continuar. Ele assumiu culpa total no julgamento original. Amanda se levantou. Para proteger seu irmão menor de idade. Ato de sacrifício familiar, não admissão de culpa completa. Ida e vinda. Argumentos técnicos. Jurisprudência citada. Léo estava ficando tonto tentando acompanhar. Então o juiz falou. O réu gostaria de fazer declaração final?
Léo olhou para Amanda, que assentiu encorajadora. Ele se levantou, pernas tremendo, olhou para o juiz. Mulher de 50 e tantos anos, expressão neutra, caneta na mão. Léo limpou a garganta. Eu não sou inocente. Eu estava lá, eu dirigi o carro. Eu facilitei o crime mesmo sem saber. E mereço consequências por isso. Amanda fez cara de, o que você tá fazendo? Mas Léo continuou. Mas eu passei 8 anos pagando, 8 anos longe da minha família, mesmo que minha família tenha me abandonado depois. 8 anos aprendendo a ser melhor, lendo, estudando, tentando entender como fui parar ali. Ele respirou fundo. E quando saí, todo mundo olhou para mim como se eu fosse monstro, como se 8 anos definissem quem eu sou para sempre. Ele se virou, olhando para Mateus na plateia. Os olhos castanhos atrás dos óculos estavam brilhando. Mas uma pessoa olhou para mim e viu ser humano. Uma pessoa acreditou que eu merecia segunda chance, e essa pessoa... A voz dele quebrou. Essa pessoa arriscou tudo para me ajudar. Carreira, reputação, tudo, porque acreditou em mim. Ele virou de volta para a juíza. Não tô pedindo para apagar meu passado. Nunca vai apagar. Mas tô pedindo chance de construir futuro. Chance de provar que pessoas podem mudar. Que erros não precisam ser sentenças perpétuas. Ele sentou. O tribunal estava em silêncio absoluto. A juíza escreveu algo, então olhou para cima. Vou deliberar. Decisão será divulgada em 1 hora. A hora mais longa da vida de Léo. Eles esperaram do lado de fora do tribunal. Mateus tinha corrido para ele no segundo que saíram. Você foi incrível, Mateus sussurrou, abraçando ele. Tão incrível. Amanda estava falando animada no celular com alguém. Dr. Renato conversava com jornalistas, controlando a narrativa. Seu Raul e Dona Cida vieram abraçar Léo. Tamo orgulhoso de você, meu filho. Seu Raul disse com lágrimas nos olhos. E então, hesitante, Júlio se aproximou. Léo ficou tenso. Mateus apertou sua mão discretamente, apoio silencioso. Júlio. O irmão mais novo olhou para o chão. Eu devia ter vindo antes. Devia ter te visitado. Devia ter feito muita coisa diferente. Mas não fez. Não fiz. Júlio finalmente olhou para ele. E vou carregar isso pro resto da vida. Mas hoje eu vim porque você tá certo. Verdade importa. E a verdade é que você salvou minha vida. E eu te abandonei. E sinto muito. Não era suficiente. Anos de dor não se curavam com desculpa rápida no corredor de tribunal. Mas era começo. Obrigado por vir, Léo disse simplesmente. Júlio assentiu, sem saber o que mais dizer, e se afastou. Você vai perdoar ele? Mateus perguntou baixo. Eventualmente. Léo suspirou. Mas não hoje. Quando os chamaram de volta, o coração de Léo estava na garganta. A juíza entrou. Todos se levantaram. Sentaram quando ela indicou. Revisei todas as evidências. Ela começou. Testemunhos, documentos, declaração do réu. Léo mal conseguia respirar. No caso original, Leonardo Santos foi condenado como cúmplice de assalto à mão armada com lesão corporal grave. 12 anos, reduzidos a 8 por bom comportamento. Ela fez pausa. Mas a evidência apresentada hoje mostra que o réu não tinha conhecimento prévio da natureza violenta do crime, que tentou impedir a fuga, que foi coagido a continuar sob ameaça. Por favor, Léo pensou. Por favor. Portanto, a juíza olhou diretamente para ele. Estou modificando a sentença. Leonardo Santos será reconhecido como cúmplice não violento, sem premeditação. O tempo já servido é considerado mais que suficiente. A ficha criminal será anotada para refletir a natureza real de seu envolvimento. O mundo parou. Além disso, ela continuou. Leonardo Santos terá direito a solicitar expungimento completo da ficha após 5 anos de conduta exemplar na sociedade. Amanda soltou um grito de alegria. Dr. Renato sorria enorme. A plateia explodiu em aplausos. E Léo estava chorando. Ele tinha ganho. Depois de 8 anos,
10 meses de liberdade e meses de luta, ele tinha ganho. Ele se virou na cadeira. Mateus estava chorando também, sorrindo através das lágrimas, fazendo sinal de positivo com ambas as mãos. Eu te amo. Mateus articulou silenciosamente. Eu te amo. Léo articulou de volta. Eles não podiam correr um para o outro. Não ali. Não ainda com tantos olhos. Mas não precisavam. O amor estava ali, palpável, real, vitorioso. Do lado de fora do tribunal, com jornalistas gritando perguntas, com câmeras apontadas, com o mundo inteiro assistindo, Mateus caminhou até Léo. E na frente de todos, ele o beijou, sem medo, sem vergonha, sem esconder. As câmeras clicaram. Os jornalistas gritaram mais alto. Alguém aplaudiu. E quando se separaram, Mateus disse alto o suficiente para todos ouvirem. Esse é Leonardo Santos, meu namorado, o homem que eu amo, e qualquer um que tenha problema com isso pode processar. Léo riu através das lágrimas, puxando ele de volta para outro beijo. Dramático, ele murmurou contra os lábios de Mateus. Aprendeu com você, Mateus respondeu. E ali, nos degraus do tribunal, com o sol de São Paulo batendo neles, cercados por pessoas que os amavam e pessoas que os julgavam igualmente, eles simplesmente existiram. Juntos. Finalmente livres.